Bem-vindos a mais um BTG Asset Talks. Eu sou a Isabela Cruz, do time de distribuição da BTG Asset. Aqui com a gente hoje está o Nicolas Nunes e o Guilherme Mattioli. Obrigada pela presença, pessoal. Obrigado você. Nicolas, começando por você, aqui também faz parte do time de distribuição. Conta pra gente um pouco da sua trajetória do BTG e como que você trabalha, o Nicolas, pessoal, ele trabalha exclusivamente aqui na BTG Asset para corporate, para grandes empresas. Então, Nico, se apresenta para o pessoal que está nos escutando e nos ouvindo aqui também e assistindo. Então, eu sou o Nicolas, mas todo mundo me chama de Nico. Eu tenho quase 11 anos de BTG. Nesses 11 anos aqui eu entrei como trainee, passei pelas áreas de operations, depois fui para o private e estou pouco mais de 4 anos no asset. A área que eu toco hoje junto com a Catarina é o corporate asset. O que a gente faz? Né? A gente é o time de, como a Isa muito bem disse, de distribuição do asset, que olha especificamente para a companhia. E por quê? Né? A gente entende que as empresas elas têm necessidades específicas que são muito diferentes dos outros públicos que o time de distribuição do asset atende. Sejam os investidores institucionais e regulados, como fundos de pensão e seguradoras, sejam as pessoas físicas aí atendidas pelos nossos canais internos. Então, dentro do corporate, a gente ainda divide a área de duas formas, né? A primeira, e que a gente vai conversar aqui mais hoje, sobre, né, a aplicação do caixa e alguma forma como uma prestação de serviço com relação a esse caixa. E uma outra área também de produtos estruturados e, notadamente, FDIC, onde a gente trabalha em conjunto com as demais áreas do banco para oferecer produtos diferenciados aí para os nossos clientes. Ótimo, obrigada, Nico. Mattioli, conta um pouco aqui da sua trajetória e o que você faz, como é o seu dia a dia ali na área de crédito privado. Legal. Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite. Eu estou no banco desde 2015, entrei aqui como Nico na área de operações, fazia parte de liquidação e custódia de títulos privados. Foi aí que eu comecei a ter um pouco mais de contato próximo aqui com as diversas áreas do banco que faziam crédito. E aí eu entrei aqui no Asset no comecinho de 2018, primeiro ali numa parte um pouco mais, a gente chama de ponta de mesa, né? Uma parte um pouco mais operacional ali, cuidando dos fundos, depois passando para uma parte mais de análise de crédito mesmo, olhando as empresas, os emissores, fazendo as projeções, os fluxos de caixa, etc. E hoje é mais responsável pela gestão desses nossos fundos de crédito. E aqui a gente está falando de uma grade hoje que abrange tanto essa parcela de fundos corporates, como o Nico comentou, quanto os demais fundos de crédito líquidos, e aqui são várias estratégias, desde os fundos D30 de crédito, fundos de debênture incentivada, fundos caixa. Estamos falando de um patrimônio aqui, mais ou menos 95 bi de real, onde eu, conjunto com a equipe, a gente faz essa gestão. Ótimo. Nicolas, começando aqui, você já explicou ali no início para a gente um pouco, né, do escopo, da atuação de vocês com as companhias, mas o que efetivamente tem de oportunidades quando a gente fala em fundos para as companhias, né? A gente sempre sabe que tem ali a pessoa responsável, seja o tesoureiro, seja o CFO. Para médias empresas, a gente vê cada vez mais as empresas aqui brasileiras se profissionalizando e procurando rentabilizar o seu caixa. Então, o que você vê de oportunidade para as empresas? E a gente viu também, né? As pessoas físicas, ao longo dos anos, procurando mais informações em como rentabilizar seu patrimônio. E não é diferente para empresas, né? Como que elas conseguem rentabilizar melhor ali o caixa ou até mesmo uma parcela que ela tem ali do seu patrimônio. Então, acho uma boa pergunta, Isa, porque na área a gente divide, né? Acho que essa atuação vai em 3 grandes frentes, né? A primeira é com um fundo restrito para empresas de grande porte. Aí eu estou falando de uma empresa que tem mais ou menos uns 200 a 300 milhões de caixa aí para aplicar.
o que a gente vê para essa empresa, né? O fundo ele vai ajudar no controle operacional, vai ajudar na governança, vai ajudar no controle de risco. O segundo é os produtos que aqui o Macioli conduz, né? E não só especificamente para uma empresa, mas sim para várias, que são o CDB Plus e o CDB1. E aqui, acho que vale já até a menção aqui, pode ser empresa grande, pode ser empresa média, pode ser empresa super grande, né? São os produtos feitos para o dia a dia do caixa, ou seja, são produtos de risco baixo, são produtos de liquidez diária, né? E são produtos com uma rentabilidade alvo acima do CDI. Normalmente as companhias, pelo que a gente vê aqui, Nicolas, não sei se é uma verdade, mas elas são mais conservadoras com Sim. os investimentos, Sim, né? com certeza. Isso a gente sempre fala, né? No final do dia, e esse também é o nosso objetivo, né? No nosso serviço do lado da tesouraria, né? Você vai ganhar dinheiro na operação, seja sua empresa grande, média, super grande ou pequena. O caixa é a sua segurança. E é esse o trabalho que a gente faz. É essa o nosso vetor de valor principal. É um dia a dia próximo à tesouraria, né? E um dia a dia muito próximo também com a gestão, né? Para fazer isso acontecer. E esse momento que a gente está agora é super especial, né? Até o Guilherme vai explorar isso com certeza muito melhor do que eu. Mas, pô, hoje a gente está vendo, né, os tesoureiros aqui que estão me escutando estão vendo as aplicações, né, lá no banco, os bancos oferecendo menos no CDB de liquidez diária, no CDB com carência, no CDB com prazo fechado. E aqui acho que está um ponto especial, né, para quem tem fundo. Né? Por quê? Porque no fundo você consegue fazer vamos chamar assim, uma mistura melhor entre seu caixa. Exatamente, né? Uma diversificação melhor entre seu caixa do dia a dia e seu caixa com carência. E nesse amálgama todo, você consegue ter uma rentabilidade muito melhor. Ótimo. Aproveitando aqui o Guilherme Macioli, o que aconteceu com o cenário para esses CDBs fecharem tanto essas taxas, Mati? E onde isso surge de oportunidade para vocês como gestão, para entregar a rentabilidade para o cliente? De fato, a gente vem num momento bastante ímpar aqui no mercado de crédito, mais ou menos depois dos eventos ali que a gente viu no começo do ano passado, principalmente Americanas e alguns outros na sequência. A gente passou a ver o mercado, crédito em geral, tanto os CDBs, as letras financeiras emitidas pelos grandes bancos, como também as debêntures, títulos emitidos pelas empresas, ficando com nível de desconto muito grande frente ao que estavam operando, por exemplo, ao fim de 2022 e comecinho de 2023. Isso por conta da maior incerteza que a gente tinha, teve esses eventos ali que assustaram todos os perfis de investidores, isso provocou um volume de resgate muito grande na indústria, teve uma saída muito grande dos fundos e, por consequência, os fundos que carregavam esses papéis precisaram vender, precisaram ficar um pouco mais fora. E isso para empresas também? Também. Acho que no cenário das empresas, a gente viu muito isso aqui com o Nico, foi que toda essa incerteza no mercado de crédito no começo do ano passado e, por consequência, esses resgates fez com que os fundos que compram esses papéis ficassem com menos caixa, né? Ou pelo menos com menos apetite de fazer alocações. Também, né? Precisando de mais dinheiro. Porque as empresas precisando de dinheiro, perfeito. Que a gente estava no mercado de crédito mais fechado, então elas também precisando de mais dinheiro, e aí aquela bola de neve ao contrário, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu. E acho que soma-se a isso uma dificuldade, dado que os fundos estavam sem caixa, das empresas conseguirem emitir novas dívidas, né? Então, elas estavam consumindo o caixa que elas já tinham guardado e não estavam com muita perspectiva naquele momento de conseguir levantar uma nova dívida, de alongar o passivo. Então, foi um cenário um pouco mais turbulento ali. E essa foi a causa ali que a gente viu tudo ficando em níveis muito descontados. E aí, por uma série de outros fatores, e aqui entre eles o corte da Selic e um início de retomada no mercado de crédito do ano passado, mais ou menos em maio, junho, voltou a ter um fluxo de captação muito grande nos fundos de crédito e, por consequência, inverteu o cenário, né? Passou a ficar muito mais comprador, esse apetite comprador muito forte, muito agressivo em termos de precificação, e isso fez com que os ativos de crédito em geral, sejam eles corporativos ou bancários, tivessem uma valorização muito grande, resultando nessa taxa baixinha que a gente tem visto no geral hoje.
E por conta disso, as empresas agora, nesse momento, começam a procurar uma forma de diversificar mais, de procurar uma rentabilidade a mais, e elas veem mais oportunidade disso através de fundos de investimentos. E aí, esse é o ponto, né? Eu acho que o objetivo do fundo, seja ele, né, um restrito para grande empresa, seja os abertos que a gente tem, é esse, a diversificação. Né? A tese principal do fundo sempre vai ser essa, pô, vou diversificar minha alocação do caixa, né? Vou colocar uma gestão profissional no meu caixa e vou ter o benefício também da liquidez diária. Né? Porque acho que como a gente está falando desse universo, né, especialmente hoje, corporativo, a gente sabe que a necessidade é essa. Né? Um ex-chefe meu aqui no banco sempre falava uma frase que ele dizia que o caixa de uma empresa é um ser vivo, que ele sabe como vai abrir, mas nunca tem ideia de como vai fechar. E aqui a gente tem 1001 histórias disso, né? De como as nossas estratégias que o Guilherme e a equipe dele conduzem com maestria nunca deixaram, né, o cliente desamparado, seja, né, o tamanho e a necessidade, porque a gente sabe que essa é a vida dele. Entendeu? Então, de novo, acho que aqui no banco, né, a gente traz um nível de personalização também para o atendimento e de proximidade que não tem preço, né, no tocante de tentar fazer o máximo de diferença no dia a dia. Não é que a gente vai fazer o trabalho do tesoureiro, não é que o Guilherme vai fazer um milagre com o caixa da companhia, não é isso. Né? O que a gente faz só é preservação do capital de acordo com a política de investimento da companhia. É simples. Ótimo. E, Mattioli, você tem ali fundos dedicados para empresas e para pessoa física também. A diferença no momento que você vai fazer uma diligência, na hora que você vai fazer análise junto com o seu time? Em certa forma, eu diria que sim. Acho que quando a gente está falando de investidores corporativos, grandes empresas, como o Nicolas comentou, tendem a ser recursos bastante grandes, né? Então, eventualmente, eu vou ter um fundo que ele é um pouco mais concentrado em termos de alocação dos investidores. Por consequência, eu preciso ajustar a minha carteira. Não vou ter uma carteira muito longa, não vou ter uma carteira alocada em ativos com pouca liquidez, eu vou ter uma carteira um pouco mais pulverizada, um pouco mais conservadora. Quando a gente está falando de um fundo dedicado para o público, investidor pessoa física, por exemplo, esse fundo, sim, é difícil a gente imaginar um cenário onde todas as pessoas físicas investidoras do fundo pensam em resgatar ao mesmo tempo. E se pensarem, teoricamente, são tickets ali um pouco mais pulverizados, né? Então, a gente consegue pensar numa carteira que eu consigo alocar exposta a um pouco mais de risco, o que vai se traduzir numa expectativa de retorno um pouco mais alta. Então, o público investidor ele é bastante importante aqui para a gente delimitar não só como a gente vai fazer essa alocação, como também como vai ser a liquidez dessa carteira. Então, cada fundo é bem pensado ali de acordo com o público investidor e com o mercado aderente ali, que faz mais sentido. Ótimo. E, Nicolas, quando a gente está falando de companhias aqui, né, durante esse podcast que a gente está gravando, o que seria setores? Todo setor, todas as empresas, todo né? Mundo, indústria e serviços. Energia, né? Saneamento, construção civil, obra de grande porte, obra de pequeno porte, né? Empresa de petróleo, telecomunicação, tecnologia, todos os setores da economia. Né? Porque no fim do dia, todo mundo, enfim, tem seu caixa, né? Tem as suas necessidades e sua política de investimento, de uma forma geral. Né? E a premissa básica é não correr riscos. E a gente está super acostumado com isso. Né? Então, e um outro ponto que eu também sempre falo é, acho que deixar, né, os tesoureiros, enfim, as companhias que estão nos escutando, tranquilos com relação a, né, a necessidade do caixa e em eventuais né, safras, porque tem épocas que a companhia naturalmente, por exemplo, no ramo agro, que ela passa por um vale de caixa, ela tem muito desembolso para fazer e ela vai começar, enfim, a receber a produção ali na frente, e a gente
tem estratégia para isso também, não vai deixar ele desassistido por causa disso. Acho que pelo contrário, talvez com o fundo ali seja a forma mais fácil de ele fazer, né, um ALM do caixa dele com vantagem para ele, né, para a companhia e para o tipo de negócio dele. Então, assim, a gente trabalha aqui muito em parceria, né, como o banco sempre trabalhou, porque a gente vê valor nesse tipo de atendimento, né, e enfim... De relacionamento. De relacionamento, também. As exato. companhias, as empresas, eu vejo que elas desafiam a gente também, né? No quesito de... Tem companhia que está buscando uma rentabilidade a mais, então tem que buscar ali também para... Se ela quer uma rentabilidade a mais, se ela está disposta a correr risco, sem perder o core ali do que é realmente a empresa, do que ela entrega. Então, é muito um trabalho feito a 4, 8 mãos aqui, né? Entre gestão, distribuição, a companhia, seja a companhia média, grande porte, para a gente ver como a gente consegue realmente entregar esse serviço e, por fim, ela ter essa confiança também nos produtos, seja de crédito privado e de mais outros produtos, né, Nicolas? Igual você falou, tem FDICs, por vezes tem FIPs, que as companhias podem estruturar conosco aqui. Exatamente. E a gente, de novo, né, sempre procura fazer o diferente e não integrar, tirando, obviamente, né, os fundos abertos, mas não entregar o arroz com feijão apenas, né? Acho que agregar o atendimento e o modelo BTG na forma de trabalhar com as tesourarias. Ótimo. E quais são as estratégias core aqui, as estratégias que vocês indicam, que vocês consideram realmente flagships ali, que as companhias deveriam olhar, deveriam prestar atenção aqui na Asset? Vamos lá, vou pegar aqui e você me complementa. Acho que o que a gente tem visto que tem uma aderência super legal com esse público corporativo são naturalmente os fundos que embutem uma maior liquidez, ou seja, o prazo de resgate ali de zero, dado que geralmente as companhias têm uma boa previsibilidade do caixa delas, mas às vezes tem algum evento, qualquer coisa ao longo do dia que, enfim, tem uma conta nova aí que precisa pagar e precisa do dinheiro de última hora. Então, nesse sentido, a gente tem 2 veículos específicos ali, o Yield, que é um flagship aqui super antigo, se não o fundo mais antigo aqui da casa. Ele carrega... É o mais antigo. Ele carrega por volta de 5% a 10% em crédito corporativo e de grandes empresas, ativos com duration curta e bem líquidos no mercado. Uma parcela grande, por volta de 50%, em letras financeiras de grandes bancos, e a diferença, praticamente 50%, é caixa. É um fundo de zero e que vai entregar alguma coisa ao redor ali, que a gente mira de 104%, 105% do CDI. Outro fundo bastante legal aqui, que tem tido um interesse, uma atratividade muito grande, e isso se traduz até no tamanho do fundo agora, que aí não é o mais antigo, mas é o maior da casa, que é o CDB Plus, que a gente está com 15 bi de patrimônio. Esse é um fundo que a gente só compra alocações emitidas por bancos, né? Então a gente tem hoje na carteira por volta de 30 bancos diferentes. Isso daí acaba sendo bastante ativo e vivo também. Então hoje a gente tem 30, amanhã pode ser que a gente tenha 33, 32, 27, então a gente sempre vai mirar algum nível de diversificação bom em prazos mais curtos nesses bancos e sempre tentando achar o banco que tem o melhor desempenho em termos de resultado, né? E que acabe pagando um pouquinho de taxa a mais do que eventualmente o banco do lado, por exemplo. Então são os 2 veículos que as empresas acabam olhando bastante. E aí, se eu puder complementar com o terceiro, que é um pouco mais difícil das companhias investirem, mas que a gente tem visto ganhando um pouco mais de corpo, é o crédito corporativo, que é um fundo D30, ou seja, para um bolso que as companhias têm um pouquinho mais de flexibilidade, uma maior previsibilidade do caixa, e lá sim a gente compra essencialmente ativos emitidos por grandes companhias, né? Então, propriamente dito, o debenture aqui, e a gente sempre vai mirar uma concentração entre empresa ou eventualmente setor bastante pulverizada, mirando esse fechamento de spread, nessa valorização que a gente comentou aqui no começo da nossa conversa. Faltou o CDB1, né? Que o CDB1 até o pai do CDB Plus, é um fundo que a gente criou em 2012. Esse fundo ele tem que ele é do S1, né? O S1, para quem não sabe, são hoje as 6 principais instituições financeiras do país.
E essa não é, eu sempre faço esse disclaimer, que não é uma classificação aqui do Asset, né? Uma classificação do próprio Banco Central. A gente está falando de um fundo que só tem Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander e a gente aqui, o BTG. Né? O que não está nesses 6 nomes está em título público. Né? Então é um fundo aí 100% AAA, também para aquela empresa que é mais conservadora ainda do que a que aloca no CDB Plus ou no Yield, né? E busca ali, né, acho que um prêmio sobre CDI também, com liquidez diária, né, e com baixa volatilidade. Acho que com esses produtos aqui, né, e aí cada estratégia do fundo restrito aí das grandes companhias obedece a sua política de investimento, a gente completou a nossa caixa de soluções aí para as empresas no dia a dia. Ótimo. É mostrar que realmente a gente tem soluções, que a gente está aberto também, assim como a gente já tem, né? A gente fala aqui com companhias, empresas e tudo mais, mas é importante ver que as empresas estão cada vez mais se profissionalizando, procurando realmente soluções para o seu caixa, buscando soluções financeiras diferenciadas. E o que vocês tiverem de dúvida, por favor, procurem aqui nosso time, que a gente vai fazer questão aqui de direcionar para a gestão aqui do Mattioli. O Nicolas também, com esse tempo de banco, de trajetória, de trabalhando junto com empresas e companhias, pensar em conjunto, né? A gente já viveu por vários ciclos, então a gente entende também aquelas companhias que no momento de juros mais altos precisam ali um pouco mais de caixa, né? Então a gente está preparado para auxiliá-los aqui também. Bom, vamos encaminhando aqui para o final, vamos para a nossa última pergunta. Nossa última pergunta sempre é um pouco mais descontraída, para conhecer um pouco mais sobre vocês. Pergunta sobre uma curiosidade de vocês. Então, a gente gostaria de saber o que vocês gostariam de compartilhar com o público. Bom, eu não sabia disso até, até começar a conversa, e eu desde muito tempo, já mais de 20 anos que eu corro. Eu gosto muito de correr, né? A minha vida é graças, enfim, ao que o esporte me proporciona, que é a saúde, né? E energia aí ao longo do dia para aguentar esse dia corrido e disputado que a gente tem aqui hoje. E acho que um recado que eu gostaria de dar, assim, para as pessoas, enfim, quem está nos escutando, é sempre tentar ganhar da preguiça, né? Porque o teu dia, tua vida, daqui a 10 anos, 15 anos, você vai se sentir muito melhor quando você colocar o esporte e poder fazer coisas que, aquele amigo do lado que nunca deu bola, que sempre deixou de lado, não vai estar conseguindo fazer. Eu sempre digo assim, a gente que trabalha no mercado financeiro, né, acho que o exercício, o nosso bem-estar é uma poupança que a gente está fazendo, que lá na frente, quando a gente for bem velhinho, a gente vai estar podendo desfrutar do nosso corpo e E para todo o público, e para todo mundo, exatamente. Todo mundo tem uma rotina, todo mundo tem uma vivência, e se planejar e conseguir fazer o esporte ali no dia a dia. Eu sou suspeita também para falar da corrida. E o Nicolas aqui, a gente sempre troca as ideias sobre corrida. E a questão de planejamento, eu vejo assim que o esporte, a corrida, seja qualquer outro esporte, é uma questão de você planejar. O Salute aqui, ele sempre fala isso, né? De você conseguir se planejar para você realizar todas as entregas. Então, você pensar no esporte com essa organização, que com certeza os tesoureiros, donos de empresa, os gestores ali das empresas também possuem. Então, essa é uma curiosidade. A maratona de Boston foi em quantas horas? A maratona de Boston foi em 2 horas e 57. É isso. Mas eu acho que você foi muito feliz nesse ponto, né? Porque é isso, no final das contas, correr, enfim, esporte é disciplina, é foco, e são coisas que estão, enfim, acho que internamente ligadas no dia profissional de
todo mundo, seja a tesouraria, seja um médico, seja um dentista, seja a gente aqui no mercado financeiro, todo mundo precisa, né? E acho que o esporte, ele traduz isso de muitas formas. Então, o recado que eu tenho, né, acho que é esse, façam esporte, mexam-se, façam alguma coisa que com certeza... Tragam uma disciplina e vençam a preguiça, Exatamente, né? É isso aí. Vamos lá, Mate. Sua curiosidade aqui pra gente. Também fui pego um pouco desprevenido aqui, mas eu sempre tento... Não tinha muito pensado nessa resposta, mas eu sempre tento pensar muito na minha família. E aí um caso curioso, enfim, que me marcou muito, que até hoje... eu sempre penso, e acho que também converso um pouco com essa questão de superação que a gente comentou agora. Eu sempre fui muito próximo, fui criado ali pela minha avó, meu avô, meus pais trabalhando, minha mãe o dia todo fora. E a outra irmã da minha mãe, minha tia, era uma pessoa especial no sentido mental e físico, né? Então, desde pequenininho ali, eu convivi muito com essa minha tia. E eu acho que quero dizer nesse sentido de superação, porque tudo era uma luta, né? Todo dia tinha algum desafio ali, todo dia tinha alguma coisa um pouco mais complexa. E desde pequenininho, acho que não só eu, como a família como um todo ali, ganhei um pouco mais de responsabilidade desde pequena, nesse sentido de ajudá-la, de cuidá-la, ajudando, e toda a família também. Então, acho que menção especial aí para ela, que acho que me ensinou muito aí de todos esses valores ali de responsabilidade, de carinho e tudo mais. Que bom. Que legal. Bacana, muito bacana. Obrigada novamente pela participação de vocês. Obrigada ao pessoal que nos escutou até aqui. Precisando de qualquer material, eles estão aqui sempre à nossa disposição. Importante que no episódio de hoje a gente conseguiu abordar esse mundo das empresas, esse mundo corporate. A gente vai trazer cada vez mais informações sobre os setores, sobre as companhias, para justamente a gente poder aprender mais. Se profissionalizou bastante, mas ainda tem muita oportunidade que a gente pode buscar. Obrigada. Obrigado, Isa. Obrigado, Nico. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Isa. Esse foi mais um BTG Asset Talks. Nos acompanhe no YouTube, LinkedIn, Spotify e nas principais plataformas de podcast. Até a próxima.